Olá pessoal, estou aqui no 5º dia da nossa campanha de jejum e oração. Acompanhe aí. Bom, hoje nós vamos estar falando da mensagem Sou um devedor, amém? Eu queria ler com vocês aqui em Romanos capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 15, e diz assim: Porque desejo ver-vos para que eu possa transmitir a vós algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Isso é, para que eu possa ser confortado juntamente convosco pela fé mútua, tanto a vós quanto a mim. Ora, eu não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes eu pude ir até vós, mas tenho sido impedido até agora, para que eu também possa ter entre vós algum fruto, mesmo entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto aos gregos quanto aos bárbaros, tanto aos sábios como aos ignorantes. Então, quanto está em mim, estou pronto para pregar o Evangelho, também a vós que estáis em Roma. Amém? Aqui nós vemos uma passagem do apóstolo Paulo falando que ele é devedor. E por que ele é devedor, né? Porque o apóstolo Paulo, ele tinha um entendimento de que Deus, ele deveria ser seguido, honrado e tudo mais, mas ele não acreditava que Jesus Cristo era o Messias, né? E todos aqueles que seguiam a Jesus, que creram em Jesus, e ele começou a perseguir essas pessoas. Perseguir, mandava prender, e até alguns chegaram até a ser morto através da perseguição que Paulo fazia a essas pessoas. Então Paulo, ele, nessa época que ele perseguia, ele pediu recursos para que pudesse ir atrás dos cristãos, e no caminho de Damasco, né, ele teve um encontro com Jesus. Jesus cruzou o caminho dele e ele foi impactado por Jesus. E aí ficou uma grande pergunta, né? Porque ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, mas na verdade ele estava longe da vontade de Deus. E quando ele teve o encontro com Jesus, algo, né, uma chave virou na mente dele e ele percebeu que estava indo para o caminho errado. Por isso que ele falava que ele era devedor. E todos nós, sem a presença de Deus na nossa vida, a nossa meta não é ser devedor, mas é ser credor. Nós, quando estamos distante de Deus, nós queremos cobrar as pessoas, cobrar as situações que venham nos favorecer. Nós queremos ser favorecidos em todos os sentidos. Nós não entendemos que nós devemos alguma coisa, mas parece que a nossa mente age como que se todo mundo devesse para nós. E como que se todo mundo tivesse que nos dar alguma coisa, dar atenção, dar um afeto, concordar com tudo que nós acreditamos. Então sempre a gente está cobrando as pessoas porque nós achamos que alguém nos deve alguma coisa, mas ninguém nos deve nada. Na verdade, nós que devemos para as pessoas. E o Evangelho vem nos ensinar isso. E Paulo, falando nesse versículo, nessa passagem, ele fala isso. Ele fala o quanto que ele devia do Evangelho a tantas pessoas. E ele mandando essa carta para o pessoal de Roma, falando que gostaria de estar lá também para falar do Evangelho.
orar junto, ver milagres acontecerem, para que eles pudessem ver frutos sendo colhido ali também em Roma, como foi colhido em outros lugares que ele andou falando e pregando a palavra. Então Paulo, ele tinha esse sentimento de devedor. E um devedor, ele é uma pessoa que se envolve e se preocupa. Uma pessoa que tem um encontro com Cristo e ela tem esse entendimento, ela se preocupa em se envolver e se preocupar com a vida das pessoas. O outro ponto também, que o devedor é uma pessoa que serve, é uma pessoa que tem algo para dar. Porque o Senhor, quando entra na nossa vida, a gente sempre estamos com uma necessidade de alguma coisa. A nossa necessidade, ela nos força muitas das vezes a cometer erros. Quantas vezes pessoas que estava necessitada de algo, gastou aonde não devia, comprou o que não precisava, fez coisas que não deveria ter feito. Mas quando você tem um encontro com Jesus, como Paulo teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, algo dentro de nós é preenchido. Nós nos sentimos uma pessoa agora satisfeita. E por sermos satisfeitos, agora nós temos algo para compartilhar com as pessoas. E um devedor, ele tem esse papel, né, de poder compartilhar com as pessoas. Um outro é o quê? O devedor é uma pessoa que tem compaixão. Não é indiferente ao sofrimento das pessoas, mas tem compaixão, se preocupa com as pessoas, tem um interesse de ajudar. Se há alguém que está com algum problema, triste ou passando por alguma necessidade, você é envolvido nisso. Você começa a orar por essa pessoa. Você começa a ver uma forma de poder contribuir, de poder ajudar, porque há compaixão no coração daquele que é devedor, daquele que teve um encontro com Cristo. Um outro ponto também, o devedor é uma pessoa disposta ao sacrifício. Então, o devedor não pensa mais em si, pensa muito pouco em si. Então, está disposto ao sacrifício. Nós sabemos que Cristo morreu por nós e a salvação, ela é de graça. Nós não pagamos pela salvação. Mas nós sabemos que nós temos um preço também que nós pagamos ao nos envolvermos com o Evangelho. Ao nos envolvermos com o Evangelho de Cristo. E esse preço que nós pagamos é o quê? Simplesmente de compartilhar aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Compartilhar com as pessoas aquilo que o Senhor mudou dentro de nós. Então, assim, é um preço que às vezes a gente vê que não tem tanto valor assim, né? Não é um sacrifício muito grande a ser feito. Na verdade, é um preço que a gente faz com alegria, porque nós vamos ver o quê? Aquilo que Deus está fazendo, pode fazer e está fazendo na vida das pessoas, através do testemunho que nós estamos compartilhando com as pessoas. Muita gente anda ansioso, preocupado, não sabe mais aonde vai ter um socorro, e nós temos a resposta nas mãos. Como o apóstolo Paulo tinha a resposta nas mãos, e por ter a resposta nas mãos, ele se sentia devedor, por isso que ele andou pregando o Evangelho em várias cidades, foi conhecido como um dos maiores evangelistas que nós temos na Bíblia. E hoje, esse bastão foi passado para cada um de nós. Você pode compartilhar como o seu dia foi muito bom, né? Como que Deus te abençoou, como que Deus abriu portas para você. Você pode compartilhar isso com seus familiares, com seus amigos, com as pessoas nas ruas que você encontrar. Mas assim, a oportunidade que nós temos de poder falar de Jesus, pregar a solução para as pessoas.
Nós estamos vendo que hoje em dia existem vários tipos de problema, mas a solução sempre vai ser a mesma. A solução de todos os problemas sempre vai ser o mesmo, que é Jesus. Jesus tem a solução para todas as coisas. E hoje, sabendo disso, qual será a nossa atitude agora, sabendo que nós somos devedores? Qual será a sua atitude, sabendo que você é um devedor? E eu queria orar por você agora, nesse momento. Amém? Senhor, obrigado por esse momento. Nós entendemos aqui, Senhor, o quanto Paulo se sentia devedor. E nós também, Senhor. Eu também me sinto, Senhor, devedor, por saber, Senhor, de onde eu estava, de onde o Senhor me tirou e aquilo que o Senhor transformou na minha vida. Eu sei, Senhor, tem muita gente necessitando, Senhor, de transformação, necessitando, Senhor, de um derramar de Ti, Senhor, das bênçãos que vêm de Ti, Senhor, sobre a vida dessas pessoas. Pessoas desesperadas, que não sabem mais, Senhor, aonde correr, aonde depositar, Senhor, a sua confiança. E nós temos, Senhor, a solução disso. Sabemos que o Senhor é o que pode todas as coisas. Senhor, que cada um, Senhor, que está sintonizado, cada um, Senhor, que está ouvindo, Senhor, esse vídeo, Senhor, sendo compartilhado, essa palavra, Senhor, que possa, Senhor, tocar o coração de cada um deles. Senhor, capacita, Senhor, cada um, cada líder, cada pessoa, Senhor, que está, Senhor, assistindo esse vídeo. Que no nome de Jesus, Pai, nós possamos ser como Paulo, pensar como Paulo e compartilhar, Senhor, desse evangelho poderoso que nos alcançou. Muito obrigado, Pai querido. Amém. E assim nós encerramos o 5º dia da campanha. Se você gostou, curte, compartilha e se inscreva no canal.